Achou? Hebreus 3, verso 1 ao verso 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Agora vamos lá para Hebreus 12, né, que é aquele versículo base, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por esse tempo. Queremos separar e consagrar isso ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor, que precisamos ouvir de Ti, ouvir a voz do Filho, que o Senhor fale através do Filho, a Tua igreja, através do Teu Espírito Santo. Venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos enriquecer com o Teu amor. Pai, venha abrir o nosso entendimento, venha nos revestir de toda autoridade e poder, Pai, em Cristo Jesus. Venha guardar a mente, o coração. Pai, venha nos conceder, Pai, realmente desta perseverança, desta graça, para seguirmos e corrermos, Pai, esta carreira que nos está proposta, Pai, na Tua palavra. Pai, abre o nosso entendimento, abre a visão, para que possamos contemplar, Pai, plenamente, Pai, aquilo que o Senhor tem dado a nós, a nossa herança, Senhor, a nossa riqueza, Senhor, em Cristo Jesus. Abençoa as nossas vidas nessa noite. Toca, Pai, nas nossas necessidades, toca nos nossos anseios, nas nossas fraquezas, que haja perdão, que haja santificação, que haja ministração do Senhor, Pai, que haja quebrantamento, que haja, ó Pai, mudança, Pai, que haja, ó Pai, realmente um derramar do Teu Espírito, Senhor, nesta noite, sobre as nossas vidas, por amor ao Teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então lá no verso 12, verso 1 do capítulo 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Dentro dessa perspectiva, né, da carreira proposta, uma prática, um conceito fundamental, é essencial, né, para todos nós que estamos na carreira, para todos aqueles que, né, estão correndo com perseverança a carreira que está proposta. Hoje a gente vai ver, então, esse princípio, esse conceito, essa prática que é fundamental, né, para a vida cristã, para o nosso caminhar com o Senhor, para a edificação, para tudo aquilo que o Senhor tem operado e trabalhar conosco, dentro dessa perspectiva, né, da carreira proposta. Vamos ler de novo o verso 1 do capítulo 3. Diz assim, verso 1 do capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Mais uma vez eu pergunto, né? O que é a carreira proposta? Entre outras coisas, né, a gente já pôde ver isso um pouco, introduzir esse assunto. O que é a carreira proposta? É o que? Participar daquilo que é que o versículo 1 está falando aí, da vocação celestial. Quando falamos sobre a carreira proposta, nós falamos sobre participar da vocação celestial. Na verdade, é a mesma coisa, né? Dessa perspectiva de a carreira proposta, né, a esta participação da vocação celestial. Introduzimos esse assunto já nos outros estudos, né? Hoje a gente vai destacar um fator importantíssimo, né, relacionado a essa questão, a participação da vocação celestial. Participar da vocação celestial, Deus conduzindo filhos, muitos filhos. Quando olhamos para o Evangelho, Jesus é chamado por João, né, quando a gente olha lá para os Evangelhos, para os 4 Evangelhos, João chama Jesus, vocês lembram do quê?
Como que Jesus é chamado no Evangelho? De o Filho unigênito. Ou seja, Filho único. Está lá em João, capítulo 3, verso 16, que é o texto áureo, né, do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente olha para o Evangelho, para os 4 Evangelhos, a perspectiva de Jesus nos Evangelhos é do Filho unigênito, ou seja, do Filho único, do único Filho. Quando olhamos para Hebreus, quando a gente olha para a perspectiva que Hebreus nos traz, que é essa ótica, né, da carreira proposta, da participação da vocação celestial, Jesus já não é mais chamado de unigênito. Jesus é chamado de o primogênito. Né? Hebreus capítulo 1, verso 6, diz: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Por que há essa mudança de perspectiva e de ótica? Antes era considerado como unigênito, um único filho. Já aqui a perspectiva, a ótica, ela muda. Ele já não é mais chamado de unigênito, de um único filho. Ele é chamado de o primogênito, de o primeiro filho. Já não é mais o único, já é o primeiro. Por que há essa mudança? Mais filhos foram gerados. Muito bem. Porque nós fomos incluídos, irmãos, nesta carreira, porque nós fomos incluídos, o quê? Nesta vocação celestial. Não é uma vocação humana, uma vocação terrena, é uma vocação o quê? Celestial, que anteriormente era exclusiva do Filho. O Filho era o único com esta vocação. Ele era o unigênito, era o único filho. Né? Quando Deus agora olha para nós e para a carreira, Ele já não vê mais um só filho. Ele vê agora o quê? Muitos filhos. Né? Esta ótica de Deus agora dentro desta carreira, dentro dessa perspectiva. Hebreus inclui-nos a esta vocação celestial. Nós, pela graça de Deus, passamos a ser participantes da vocação celestial, que é o quê? Filhos. Ser filhos. Hebreus capítulo 2, verso 10 ao verso 13. Dá uma olhada. Hebreus 2, verso 10 ao verso 13. Repara quantas vezes ele vai repetir esta ótica. Ele diz assim: porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo o quê? Muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha o verso 17 também do capítulo 2. Por isso mesmo, convinha em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha que legal. Na carreira proposta, né, o que? Nós somos seus filhos. Nós somos chamados de seus irmãos. É um grande mistério do reino de Deus, né? Filhos e irmãos. Né? Jesus, como primogênito, como primeiro filho, fez-se semelhante aos seus irmãos
para conduzir seus filhos, seus irmãos. Por isso ele diz: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha que legal. O que é a participação da vocação, né, celestial? O que é, então, a carreira que nos está proposta? É esta para os filhos, é esta para os irmãos, para aqueles que agora participam da vocação celestial. Antes havia um único filho. Agora há um primogênito e os seus filhos e os seus irmãos. E ele diz aqui: eis aqui estou com os filhos que Deus me deu. Nós estamos agora participando dessa vocação que antes era única e exclusiva de quem? Do filho. Do filho com um F maiúsculo, né? Isso era único para ele. Nenhum anjo, né? Você vê em Hebreus claramente ele falando que jamais um anjo, sequer um anjo, jamais Deus chamou anjos de filhos. Isso era exclusivo no céu. Quando a gente olha isso dentro da perspectiva eterna, né, da glória, da majestade, isso era uma coisa exclusiva, única ao Filho. E de repente isso Deus inclui, né, nos inclui nessa história para participarmos de algo que era simplesmente única e exclusiva do Filho. Somos filhos, somos irmãos. Por isso que Hebreus capítulo 3, verso 1 começa assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Olha só, irmãos, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Olha como essa perspectiva da carreira proposta a ela é extremamente, é um privilégio. É maravilhosa. É para os santos irmãos. Esses santos irmãos aqui não é, na verdade, aquela coisa religiosa. Sabe? Fala, irmão. Ô, irmão, rapaz. Não é. É uma questão aqui um tanto gloriosa, né? Celestial, podemos dizer. Com certeza. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Agora, olha só. Que aqui a gente vai entrar no assunto que é essencial para a carreira proposta. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Bom, qual é o conceito, qual é a prática, né, essencial, eu diria, fundamental, dentro da carreira proposta, dentro desta questão de participar da vocação celestial? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Santos irmãos, deixe-me dizer, toda a carreira dependerá disso. Toda esta jornada, toda esta corrida, toda esta participação celestial, ela depende, ela é fundamentada, ela é totalmente ligada, relacionada a isso. Ao quê? A este considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Esse considerar aqui, o conceito aqui empregado, é de fitar os olhos, né? É de mirar, é de contemplar atentamente, com muita atenção, né, a Jesus, como um astrônomo, né, que passa dias, meses, anos, né, lá com os olhos olhando às vezes os astros, um só astro, uma estrela, ele fica lá analisando, verificando aquilo atentamente, para conhecer, para entender, para buscar, né, realmente se relacionar com aquilo e ter compreensão daquilo. E isso é o considerar atentamente. Dentro da carreira cristã, né, Deus colocou o seu Filho, Jesus, como o centro dos olhos,
como objetivo máximo a ser olhado, a ser verificado, a ser estudado, né? O foco é Jesus. Por toda a carreira, isso é fundamental, por toda a carreira cristã, por toda esta carreira proposta, toda a atenção deve se voltar para Cristo. Toda a atenção, considerai atentamente, com atenção, com muita atenção, a Cristo. Agora note bem, ele diz aí, nesta carreira proposta, Deus dá aos seus filhos, aos seus irmãos, uma visão muito adequada de Jesus. Ele chama aí Jesus de o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Essa é a visão mais adequada, mais necessária para os filhos e para os irmãos que correm a carreira que está proposta. Qual que é a visão de Deus para aqueles que correm a carreira que está proposta? Considerar atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Estas duas perspectivas de Cristo são essenciais na carreira que está proposta. Elas se completam. Não podemos considerar somente o apóstolo e não podemos considerar somente o sumo sacerdote. Temos que considerar o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. As duas perspectivas são fundamentais dentro da carreira proposta. Se nossa visão de Cristo estiver só na do apóstolo, ela será incompleta. Se a nossa perspectiva de Cristo for só do sumo sacerdote, ela será incompleta. E isso é um problema dentro da corrida da carreira proposta. Temos que considerar atentamente o sumo sacerdote e o apóstolo da nossa confissão, os dois. Vamos entender isso, né? Vamos entender o que significa isso e o quanto isso é importante para a gente. Vamos dar uma olhada para o apóstolo e para o sumo sacerdote Jesus. Mas antes, uma curiosidade que vai nos ajudar muito a entender isso. Toda a carta de Hebreus, né, o autor de Hebreus descreve a carta, né, fazendo um paralelo extraordinário com a teologia de Paulo, com as cartas de Paulo, com aquilo que Paulo havia escrito, deixado como, né, testamento. Paulo, de certa forma, sintetizou essa carta, esse assunto do apóstolo sumo sacerdote, essa ótica, né, de Cristo, lá em Filipenses. Vamos dar uma olhada. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Paulo aqui sintetiza, resume essa ótica plena de Cristo que Hebreus trata tão minuciosamente. Capítulo 2 de Filipenses, verso 5 ao verso 11. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser o igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto há um resumo dessa ótica plena, a gente pode chamar de ótica plena, integrada de Cristo. Que ótica é essa? Repara aí, num primeiro momento,
Vemos Jesus aqui subsistindo em forma de Deus. Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele sempre existiu e subsistiu em forma de Deus, mas, num primeiro momento, assumindo, diz o texto aí, forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Ou seja, na primeira ótica de Cristo, Jesus se humilha, né? Jesus se esvazia, né? E tornou-se obediente em forma humana, né? Em semelhança de homem, em forma de servo. Essa é a primeira ótica de Jesus. Dentro do texto, dentro do Evangelho, dentro aqui da perspectiva de Cristo. Num segundo momento, já a ótica é diferente. Diz aí o texto que Deus o exaltou sobremaneira, ele já não está mais em forma de servo, ele agora já não é mais se humilhando, se esvaziando, agora ele está exaltado, né? Ele é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Ou seja, na segunda ótica, seu nome está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Repara, há duas perspectivas de Cristo. E as duas se completam. E as duas devem andar juntas. E as duas devem se interagir sempre. Qual é a perspectiva plena de Cristo? São estas duas formas, são essas duas óticas. Que Hebreus chama de o quê? De o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Essas duas óticas de Cristo, elas se completam, são essenciais na carreira que nos está proposta. Vamos lá então, vamos dar uma olhada, né? No apóstolo, primeiramente, depois no sumo sacerdote. Hebreus deixa isso minuciado, assim, deixa isso com detalhes, porque é extremamente importante para nós, dentro da carreira que nos está proposta. Vamos ver o apóstolo primeiro. Vamos lá. Vamos entender. Primeiramente, vamos entender o que é esse conceito de apóstolo. Alguém sabe? Alguém entende o que significa esse conceito de apóstolo? Vamos lá. Mais do que entender o significado da palavra, que significa enviado, a gente precisa entender o conceito, na ótica de Deus, do que é o apóstolo. Quem primeiramente lançou esse conceito de apóstolo foi quem? O próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 1 ao verso 11. Mateus 10. O que está acontecendo? O que fez barulho? Mateus 10, verso 1 ao verso 11. Está difícil, hein? Mateus 10, 1 a 11. Aqui a gente vê o conceito criado sobre o que é o apóstolo, o que significa apóstolo. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. Verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai também está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos,
nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Então o que é o apóstolo na ótica de Jesus? É Jesus quem cria, né, esse conceito, essa questão do apóstolo. O que é o apóstolo na ótica de Jesus? Repara aí, alguém chamado por ele, que ele fala, tendo chamado, né, ele começa assim. É alguém que é revestido de autoridade por ele, porque ele fala assim, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus o quê? A autoridade. A autoridade para quê? Repara só, para procurar as ovelhas perdidas, para pregar o reino dos céus, para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para expelir demônios. Aí ele fala sobre o apóstolo. Olha só, o apóstolo, de graça recebe, de graça dá. Esse não se provém de ouro, de prata, de cobre, de cintos, né? Esse é o conceito do apóstolo na ótica de Jesus. Alguém chamado, alguém enviado, alguém revestido de autoridade, com um propósito, né, de procurar as ovelhas, de pregar o evangelho do reino, pregar o reino, ele fala, não é nem evangelho, né, ele não usa a palavra evangelho, ele diz pregar o reino. Pregar o reino, curar enfermos, ressuscitar mortos, expelir demônios, né, curar, tudo isso do quê? De que maneira? De graça. De graça recebe, de graça dá. Esse não se provê de ouro no caminho, nem de prata, nem de cobre. Isso é o conceito de apóstolo. Quando Jesus fala de si mesmo, dentro da ótica do Evangelho, nos 4 Evangelhos, olha que legal. Quando Jesus fala de si mesmo, quando ele esteve aqui, veja só o que ele disse, no capítulo 11 de Mateus, verso 2 ao verso 5. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Eu acho que eu errei aqui a... Mas eu acho que é isso mesmo. Mateus 11, deixa eu ver. Verso 2 ao verso 5. Olha só. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Agora olha só o que Jesus responde para João. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que está lhes ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o quê? O Evangelho. Quando Jesus respondeu dessa forma a João, de que forma ele estava se apresentando? Como um apóstolo. Como um apóstolo, alguém que veio, é aquele que estava para vir. Para quê? Para procurar as ovelhas perdidas, para pregar o reino, para curar enfermos, para ressuscitar os mortos, para expelir demônios. Né? Os evangelhos, os 4 evangelhos, né, nos dão o quê? A perspectiva plena e completa do quê? Do apóstolo Jesus. O que foi enviado para procurar, para curar, para expelir demônios. Né? Essa é a ótica de Cristo, né, dentro do Evangelho. E ela é muito importante, ela é maravilhosa. Né? É por essa ótica que aprendemos sobre a mente de Cristo, sobre o pensamento de Cristo, sobre o Espírito de Cristo, sobre a obra de Cristo. Está dentro dessa perspectiva. Hebreus inclui essa visão de Cristo, a carreira proposta, irmãos. E ela é fundamental. Volta lá para Hebreus. Né? Hebreus destaca a importância, né, dessa ótica de Cristo na corrida, na carreira. Sem ela, ao longo da corrida, eu diria que fica impossível. Como um filho, como um irmão, pode ficar sem conhecer, sem saber e contemplar o apóstolo da nossa confissão. Vamos ver algumas considerações importantes de Hebreus.
sobre o apóstolo. Capítulo 2, versos 6 e 7. Antes alguém de certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizestes por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Em Hebreus, o apóstolo é aquele que foi feito o quê? Por um pouco menor que os anjos. Presta atenção nessa palavra, nessa expressão. Menor do que os anjos. Por quê? Verso 9 ao verso 10 de capítulo 2. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, aquele quem? Jesus, por causa do sofrimento da morte, por ter provado a morte por todo homem. Porque, olha aí o porquê. Convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus foi feito menor que os anjos para provar a morte por todo homem, para que fosse aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, para ser considerado o autor, o escritor, aquele que cria, aquele que escreve uma obra, a salvação deles. Deles quem? Dos filhos, dos irmãos. É por isso que Hebreus completa dizendo, verso 14 e verso 18. Verso 14 e verso 18, no capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e do sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha só, dentro da ótica de Hebreus, o apóstolo, ele veio e se fez menor que os anjos. Para quê? Para que tivesse participação comum da carne e do sangue dos filhos, dos irmãos. Ele se fez carne, ele se fez sangue para participar, para ter essa participação comum de carne e sangue. Agora olha só, essa participação, né, dessa comunhão da carne e de sangue que ele está falando aí, note só, para que como um autor da salvação, ele pudesse, por sua morte, destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e para livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Foi por sua morte que o apóstolo destruiu o poder da morte, o diabo. Foi por ter sido feito carne e sangue, por ter participado desta participação comum de carne e sangue dos filhos, que ele pôde então destruir as obras de Satanás, destruir o diabo e livrar
todos que estavam sujeitos à escravidão. Por isso mesmo, diz o verso 17, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Convinha que ele se tornasse semelhante aos irmãos. O verso 18 diz, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, sofrendo, sendo tentado, para então poder socorrer, para então poder ser, assim ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele só pode assumir o papel de sumo sacerdote uma vez que ele cumpre o papel de apóstolo. Primeiro ele cumpre o papel de apóstolo, para então cumprir o papel de sumo sacerdote. A ótica de apóstolo é a mais comum, é a mais conhecida, é a mais estudada. Né? Por quê? Porque vê o Senhor, né, como um homem, vê o Senhor se fazendo, se assumindo, né, forma semelhante à de homens, para cumprir esse papel tão importante, para se tornar o autor da nossa salvação. Né? Foi porque ele teve a participação comum de carne e de sangue, porque convinha que ele tivesse participação de carne e de sangue, que ele pôde então tornar-se o autor da nossa salvação, destruindo então o diabo e nos livrando do cativeiro da escravidão. Paralelo, ele sendo feito menor que os anjos, e dessa forma como apóstolo, paralelo com Adão, para mostrar que Adão caiu, mas ele não. Assim como o pecado, como diz a palavra, entrou por meio de um homem, Adão, agora por meio também de um homem, Cristo, menor que os anjos, feito carne e sangue, mas ele não pecou. Por isso, né, que ele, nesta forma, Deus quis que nesta forma humana, embora divino, o diabo fosse derrotado. Ele ele assume, como diz lá em Filipenses, forma humana, exatamente para cumprir esse papel como homem, em carne e sangue, subsistindo sim em forma de Deus, continuando sendo Deus, mas em forma de servo, em forma humana, se esvaziando, se humilhando, para que nesta forma ele destruísse o diabo, para que nesta forma ele tornasse o criador, o autor, o escritor desta obra chamada salvação. E esta obra salvação para quem que é? Para os filhos, para os irmãos. Para quem corre a carreira que está nossa. Para quem participa da vocação celestial. É claro que Hebreus, a gente não vai ver isso tudo agora. Hebreus, eu estou só introduzindo para vocês, porque Hebreus ele trata o tempo todo do apóstolo e sumo sacerdote. Ele está falando o tempo todo. Ele está esmiuçando esse assunto o tempo todo. A gente não vai ver tudo agora. A gente vai ver ao longo dos estudos, a gente vai estar sempre vendo isso. O tempo todo. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem que olhar para esse apóstolo e para esse sumo sacerdote que a gente vai ver agora o tempo todo. Essa é a ótica que a gente tem que ter na carreira proposta o tempo todo. A gente olha para o Filho, para o autor da salvação, para o apóstolo, porque ela é muito importante para nós, porque esta participação comum em carne e sangue é que nos dá a condição de identificar com ele. E é uma coisa tão grandiosa, assim, essa obra de Deus de fazer que Cristo se tornasse carne para que nós, tivéssemos parte com ele. Não é à toa que lá no capítulo 2 ele fala, como escaparemos do juízo dele.
tão grande salvação. E ele se fez menor do que os anjos, e se fazendo menor do que os anjos, destruiu o diabo. Menor do que os anjos. Destruiu as obras do diabo, livrou-nos do cativeiro, né, da escravidão, se fazendo menor. Se fazendo o autor da salvação. Quando ele vem como apóstolo, ele vem para se tornar esse autor. Ele esteve aqui se preparando, estudando, recolhendo informações, para então ele se tornar o autor da salvação. Ele estava criando essa obra chamada salvação. O apóstolo. Eu acho lindo, né, lá no Salmo 8, né, que dá um título chamado que é o homem para entender os gêmeos e tal, quando ele fala, né, no versículo 2, né, fala, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitar-te força por causa dos teus adversários, para fazer enmudecer o inimigo e o vingador. E depois ele continua quando contempla as obras, fala que é o homem para entender os gêmeos, fizesse um então por um pouco menor. Ele está falando justamente desse, né, que ele faz de pequeninos e crianças de peito suscitar-te força, da carne suscitar força para emudecer o inimigo e o vingador. Deus dá uma resposta para o diabo, né? No nível do homem, tornando que é possível o homem derrotar o diabo, né? Emudecendo o inimigo e o vingador, né? É em Cristo, né? É em Cristo. Né? O Senhor fazendo no isso. Senhor, e em Cristo. Tem que tornar isso possível. Exatamente. É uma perspectiva extremamente celestial, eu diria mesmo, porque é realmente celestial, né? Você vê uma ótica extremamente você vê maravilhosa. algo lindo, porque às vezes a gente faz aquela pergunta, né? Quando eu entendi esse texto do Salmo mesmo, a gente faz aquela pergunta, por que o Senhor é tão poderoso? Por que o Senhor foi lá e derrotou o diabo e bota aquela coisa da soberania de Deus? Não, por que o Senhor não botou, terminou logo com essa história toda, né? Por que teve que tornar homem, que teve que fazer toda essa obra, né? E aí, exatamente que causa essa vergonha, faz emudecer o diabo, né? Ou seja, ele cala, porque ele vai lá e como homem, né? Como homem, se fazendo menor. Né? Ele faz menor e aí o homem, como homem, Cristo faz menor, que era manso e humilde. Ele menor. Se humilha e ele entra por essa porta. Se esvaziou, se humilhou, e se humilhou de todas as condições, né? Possíveis e impossíveis. Essa resposta aponta até o fim de morrer em morte de cruz. Então esse esvaziar, ele é pleno, ele é completo. Por isso que quando a gente olha para o apóstolo, a gente percebe, entende a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, o espírito de Cristo. É dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica. Aquele que é tudo foi reduzido a nada. Né? Você vê que por isso que Paulo, quando ele está tratando, né, sobre a mente cristã, lá em Filipenses, ele exatamente coloca esse sentimento de Cristo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Dentro da carreira cristã, dentro da carreira proposta, é fundamental considerar atentamente. Que é uma chave, o apóstolo. Né? Se você se reduz, foi dessa maneira que ele derrotou o rei, né? Porque aí estão os mistérios do reino, como a gente já pôde ver, aí está, né, essa ótica que é loucura, né, na sabedoria humana, né, esse perder para ganhar, esse se esvaziar para crescer, para ser exaltado, esse, né, se humilhar para ser exaltado, toda essa perspectiva, essa ótica, a gente só encontra no apóstolo, em Cristo. E na carreira proposta, é fundamental atentarmos, né, para ela. Considerarmos atentamente, estar com os olhos fixos, atentos a este apóstolo, Jesus. Porque na carreira proposta, quando a gente tira os olhos, fica mais difícil. Né? Bom, então essa é a primeira perspectiva. Deu para entender mais ou menos? Na verdade, eu só estou conseguindo ler e, né, bater o olho, porque não dá para a gente ficar, esmiuçar. É difícil, né? Muito difícil passar isso para vocês, você não tem ideia. Mas a gente vai construindo isso aos poucos, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Agora vamos entrar na segunda ótica aqui, que é importante, se completa, né? Eu vou repetir aqui. As duas, elas têm que andar juntas, elas se completam, elas são necessárias ao mesmo tempo, ao longo da carreira proposta, né? Ao longo da participação,
né, da vocação celestial, as duas óticas, elas são plenas e completas. Se a gente ficar só no apóstolo, qual que é o problema? Não havia inspiração, o sumo sacerdote espiou contra o sangue. Quer ver? Vamos olhar para o sumo sacerdote, depois você vai me responder. Qual que é o problema de ficar olhando só para a ótica do apóstolo? Bom, o conceito de sumo sacerdote, antes da gente olhar, né, para o sumo sacerdote Jesus, o conceito de sumo sacerdote está relacionado primeiramente ao quê? A um papel ministerial. Certo? O sumo sacerdote tinha um papel de fazer propiciação, ou seja, de intervir diante de Deus num sentido de aplacar a sua ira pelos pecados. O sumo sacerdote, né, ele entrava lá no tabernáculo, ele passava pelo átrio, depois ele entrava pelo santo, né, depois ele entrava no santo dos santos uma vez por ano, né, e lá ele levava, aspergia o sangue do cordeiro, tal. Para quê? Ali ele intervia, né, estava intervindo pelo quê? Pelo pecado de si mesmo e pelo pecado do povo, para aplacar a ira de Deus. Ele fazia propiciação. Ele ia, ministrava, ele era um mediador. Hebreus fala muito sobre o mediador, para que a ira de Deus fosse aplacada e o povo recebesse perdão, misericórdia. Né? Agora olha só. Para também ter autoridade para socorrer as pessoas. Ele entrava para fazer esse papel de mediador e para adquirir autoridade para poder socorrer os que estavam precisando de misericórdia. Em poucas palavras, né, de maneira bem resumida, esse é o papel do sumo sacerdote. Hebreus fala sobre isso. Capítulo 2, versos 17 e 18. Ele diz assim: por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo mesmo que ele, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Resumidamente, esse é o papel do sumo sacerdote, né? O que é? Fazer propiciação para poder socorrer. Interessante, né? Bom, olha lá. Um detalhe que hoje precisa estar destacado para nós é que quando olhamos para esse sumo sacerdote, dentro da carreira proposta, né? Dentro da ótica da carreira proposta, temos que essa visão completa, né? Ela complementa a visão do apóstolo. Por quê? Porque vemos que esse sumo sacerdote foi revestido de honra e de glória. Quando o sumo sacerdote entrava e cumpria o seu papel ministerial, ao sair, este homem, sumo sacerdote, ele estava revestido de glória e de honra. Olha só, Jesus, né? Quando a gente olha para Jesus, o sumo sacerdote, nós olhamos que esse sumo sacerdote, ele é coroado de honra e de glória. Jesus diz aí, Hebreus diz aí, né? Olha as impressões de Hebreus sobre o sumo sacerdote. Capítulo 1, verso 1 a 4. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas
pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Por que a ótica do sumo sacerdote ela é importante e ela complementa a ótica do apóstolo? Porque é na ótica do sumo sacerdote que nós vemos o Filho, glorioso. É na ótica do sumo sacerdote que vemos que o Filho foi constituído o herdeiro de todas as coisas, que ele é o resplendor da glória, que ele tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, que ele se assentou à direita da majestade, que ele herdou o nome mais excelente do que todos os anjos. Os anjos também têm nomes, mas ele herdou um nome mais excelente do que todos os outros. Aquele que foi feito por um pouco menor, como o apóstolo, agora se tornou, diz o texto aí, tão superior aos anjos. Na ótica do apóstolo, ele se fez menor. Na ótica do sumo sacerdote, ele é tão superior. Ele não é superior, ele é tão superior. Porque herdou um nome muito mais excelente. Hebreus capítulo 1:8, para a gente continuar entendendo. Acerca do Filho, ele diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, o cetro do seu reino. Qual que é a ótica, do sumo sacerdote? É a mesma de um rei. Acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Aquele que se assentou à direita da majestade nas alturas tem um trono à direita da majestade. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. A ótica do sumo sacerdote é a mesma da ótica de um rei glorioso, nas alturas, na majestade. E mais, verso 7 ao verso 9, do capítulo 2. De certa forma, resume essa ótica do sumo sacerdote. Fizeste por um pouco menor que os anjos. Agora olha só. De glória e honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. A ótica aqui é que, uma vez que depois de ter sido feito menor que os anjos, depois de ser feito menor, depois ele foi o quê? Coroado de glória e de honra. E esse coroado de glória e de honra a gente só vê na perspectiva do sumo sacerdote. Repara o texto aí, quantas questões ele levanta sobre essa questão. Ele fala de glória e de honra coroaste, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele fala lá no verso 9, no final, foi coroado de glória e de honra. Ou seja, essa é a ótica mais completa de Cristo, né? É por isso que no verso 3 do capítulo 3, Jesus diz assim, o texto diz assim: Jesus, todavia, tem sido considerado digno tanto maior glória quanto maior honra.
porque ele é o apóstolo, o que se fez menor, o que se tornou o autor da salvação, para destruir as obras do diabo, para nos livrar do cativeiro, mas é também o que foi coroado, exaltado, de glória e de honra, o Senhor. Quando a gente fala sobre Jesus é Senhor, a gente fala sobre Jesus coroado, como Jesus sumo sacerdote da nossa confissão. As duas óticas precisam andar juntas, elas se completam. Jesus não é aquele só que veio aqui e morreu na cruz. Jesus é aquele que veio e morreu na cruz, pagou o preço pelo nosso pecado, mas que foi coroado de glória e de honra. Por que essa é a ótica plena e mais perfeita e mais adequada para a carreira proposta, para a corrida? Porque ela traz equilíbrio, ela traz balanço. Ela figura morte e ressurreição. Porque ela é plena. No apóstolo nós nos identificamos a ele. E tudo que nós precisamos nessa identificação a ele, a gente encontra com o apóstolo. Mas não é a ótica plena. A ótica plena é quando entra também o sumo sacerdote, o que foi coroado de glória e honra, e que nos projeta, que nos conduz para glória. Os filhos, irmãos, os irmãos estão sendo conduzidos na carreira proposta para a glória. Para ser participantes da vocação celestial. Como participantes da vocação celestial, mas sendo conduzidos à glória. O que acontece é que a gente vê Jesus aqui como apóstolo e como rei, né? Como coroado, como assentado nas alturas, à direita da majestade e da glória. Se a gente tira uma das duas perspectivas, a gente tem um problema muito sério dentro da carreira proposta. Como que você corre sem saber se conheceu o apóstolo? E como que você corre na carreira proposta sem conhecer o que foi coroado de glória, que está sentado na majestade nas alturas? Bom, irmãos, para resumir, o seguinte, né? Se você não entendeu nada até aqui, isso aqui é só para, né? Isso aqui é uma coisa que, isso aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É até meio corrido, é corrido mesmo, é batido assim. Não é fácil de entender. Mas o que é fácil de entender é que isso é a ótica na carreira, na corrida. Você não precisa ficar com medo, porque isso Deus trabalha conosco na carreira. Por isso que eu posso ser corrido aqui assim para você, tal, porque eu posso falar para você, isso é o que você precisa construir ao longo da sua carreira proposta. Essa é a ótica que Deus tem construído nos seus filhos, nos irmãos, sobre Cristo, durante, né, no período, no tempo do quê? Da carreira. O que nós precisamos ter consciência hoje é que aí eu vou voltar onde a gente começou, que é para onde você pode ficar aqui hoje. O que nós precisamos ter consciência é que nós precisamos considerar atentamente. O foco é esse. Na carreira proposta, eu boto meus olhos ali. Se eu não conheço, se eu ainda não enxergo, eu vou lá e boto meus olhos lá. E fico com os olhos lá até que eu veja, até que eu contemple, até que eu entenda, até que esta visão vai se ampliando, vai se renovando, vai crescendo, vai amadurecendo. Esta é a ótica da carreira proposta. É isso que você precisa saber. Se carreira proposta sem o sumo sacerdote, não é carreira proposta. Carreira proposta sem o apóstolo, não é carreira proposta, é outra coisa. E carreira proposta só com o apóstolo,
complicado. E carreira proposta só com o sumo sacerdote é complicado também. Precisa dos dois. Nossa atenção precisa estar dos dois. Bom, santos irmãos, o que mais precisamos na carreira proposta, se você não entendeu nada até agora, fique com isso. É estar com os olhos fixos em Jesus. E Jesus na ótica de Deus. Na ótica do Evangelho. A gente não pode perder a ótica do Evangelho de jeito nenhum. Se Jesus foi coroado de glória e honra, é assim que nós temos que ver. E isso, contemplando o apóstolo e sumo sacerdote, esta ótica plena de Cristo, se tivermos isso ao longo da nossa carreira, nós vamos ser libertos e livres de muitos problemas. Nós vamos estar sendo poupados de muitos desvios. Lembram-se que, a gente viu isso no estudo passado, o contexto aqui da carta de Hebreus é para cristãos que estão o quê? Estão se desviando, estão retrocedendo. Por que ele está trabalhando isso aqui, irmãos? Para que eles não se desviem, para que eles não retrocedam, para que eles não se percam na carreira proposta. O que ele está fazendo aqui, na verdade, que é o que você pode ficar com isso, é estar alinhando a visão deles, ajustando o foco. É como se quando você vai fazer o exame no oftalmo, vai mudando as lentes até... Até enxergar direitinho. Perfeitamente, é isso que ele está fazendo. É um exame óptico que ele está fazendo aqui para o cristão. Esse texto é um exame óptico. Se a gente não enxergou muito bem, o que a gente tem que fazer? De certa forma é um exame para nós, não é? Vamos dar uma olhada se a gente está enxergando direitinho. Vamos ver se a gente está enxergando direitinho. É exatamente o que ele está fazendo. Só que ele faz isso em toda a carta. Em toda a carta. Nos primeiros capítulos ele cria os valores, os princípios fundamentais para a carreira. Quando ele fala sobre se apegar às verdades, sobre considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, e o que a gente vai ver provavelmente semana que vem, que é sobre, ao ouvir a sua voz, não endurecer o coração. Essas três questões dentro da carreira proposta é fundamental. E sem elas, nós nos desviamos, sem ela retrocedemos, sem ela nos perdemos. Bom, irmãos, atentos a Jesus. A palavra hoje é considerar com atenção, atentamente a Jesus. A gente precisa, na carreira proposta, voltar a nossa atenção não para nós mesmos, não para os nossos problemas, não para aquilo que desejamos, não para as coisas desse mundo, nem para este mundo, mas para Jesus. O que acontece é que para se desviar na carreira é tirar os olhos de Jesus. A gente tem costume e tendência a olhar e ver tudo, menos Jesus. E o que mais nós precisamos é de Jesus, é da ótica e da visão na carreira, contemplando a Jesus. Repara que ele, resumidamente, lembra que a gente viu isso semana passada? Tudo isso aqui é resumo? É resumo. É um resumo. E ele dá o que tem. Porque ele estava lá atento, contemplando. Como nós precisamos, irmãos. Ó santos irmãos, que participais da vocação celestial. Olha onde Deus nos coloca, hein? Que nível. Participais da vocação celestial. Ó santos irmãos, considerai atentamente
o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu acho muito interessante quando ele fala apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, a gente tem que lembrar que a gente confessa que é Ele, né, na nossa vida. É Ele o sumo sacerdote, né? E o apóstolo. Irmãos, depois de um estudo como esse, eu só posso dizer o seguinte: como nós precisamos de uma visão plena de Cristo, né? Como nós precisamos de uma visão completa e gloriosa de Cristo, uma ótica que tem se perdido hoje de Cristo, um evangelho sem a ótica da glória de Cristo, sem o Cristo glorioso, do Cristo coroado de glória. Como nós, na vida, né? Como nós, na carreira, irmãos, no nosso caminhar com Cristo, na nossa corrida, no nosso dia a dia, como nos falta da ótica do Cristo glorioso, como a gente carece. Esse falta que eu estou falando aqui é de carecer. Quanta angústia na alma, quantos desvios a gente acaba tendo, porque nos falta na experiência da carreira proposta a ótica do Cristo coroado de glória e de honra. Assim como também do Cristo apóstolo, onde está ali o seu sentimento, o seu pensamento, a sua mente, a sua obra. Irmãos, a gente está chegando numa fase, num nível, e aqui eu estou falando de maneira geral, onde que quase que os irmãos, os cristãos, sequer mais sabem sobre cruz, sobre o Espírito Santo, tanto engano, tanta besteirada. Se considerar atentamente aqui, é aquela prova da nota, né? Você sabe disso, não sabe? Da prova da nota de dinheiro, como que o cara identifica? Como que o cara identifica, né? O que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? Ele, para conhecer o que não é verdadeiro, nota falsa, ele tem que conhecer muito, muito bem. Diz que, né, até as pessoas que são especialistas nos Estados Unidos, né, que são os especialistas para identificar notas falsas e tal, dizem que eles ficam lá na Casa da Moeda não sei quanto tempo lá só com a nota, fica olhando só a nota, pega na nota e fica não sei quanto tempo com a nota, e fica lá com a nota e passa a mão na nota e conhece a nota toda, sem nenhum contato com a falsa, porque quando ele vai para a falsa, a vida cristã é a mesma coisa. A gente tem que estar com os olhos lá, ó, atentos, focados o tempo todo na ótica plena de Cristo, buscando a plenitude de Cristo, buscando realmente essa visão, né, fundamental para nós, para que quando vem as falsas. Outra coisa que vocês têm que parar para perceber é que dentro da carreira proposta, repara só, o assunto é Cristo. Não tem passe de mágica, né? Começa com Cristo. Não tem passinho de mágica, não tem passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. É Cristo, 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 Cristo. As verdades ouvidas são Cristo, né? Aquele que a gente tem que estar olhando para é Cristo, tudo é Cristo. Aquele que fala é Cristo, do começo ao fim é Cristo. O apóstolo é Cristo. O apóstolo é Cristo, o sumo sacerdote, o autor da salvação, o pastor, né? O que nos conduz, tudo é Cristo. De ver aquele que foi aperfeiçoado para conduzir, aquele que se fez, né, como comunhão de carne e sangue, tudo é Ele. Cristo tudo em todos. Cristo Ele, tudo. Aquele que preenche todas as a expressão exata do seu ser, o resplendor da glória. Quer conhecer a glória? Cristo. Quer saber a expressão exata? Cristo. Aliás, essa expressão exata e resplendor aqui tem os dois, né? O sumo sacerdote e o apóstolo. Qual que é o apóstolo? A expressão exata. Qual que é o sumo sacerdote? O resplendor da glória. Deu para ver? Deu para enxergar? A expressão exata, o apóstolo. Que é o caráter dela. Vocês entendem essa questão de expressão exata? Quando você olha para o espelho, o que você vê? A sua expressão.
Geralmente você fica o quê quando você vê a sua imagem? Você entender essa questão de expressão exata, você vai entender já já. Você olha pro espelho, geralmente você fala assim, nossa, perfeito. Expressão exata daquilo que eu queria. É isso que você vê? Eu acho que eu vou cortar cabelo. Acho que eu tô precisando fazer a barba. Acho que eu tô precisando... Acho que eu engordei, preciso emagrecer. Ou eu preciso engordar. Sempre vê alguma coisa, não é? Quando Deus cria... Olha só que interessante, pra você entender bem isso. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis, o que acontece na criação? Diz lá o texto que Deus, façamos o homem segundo a sua imagem e semelhança, expressão. Deus cria o homem é criado segundo a expressão, a imagem de Deus. Só que o homem, quando Deus olha para o homem hoje, o que acontece? É igual a gente no espelho. É igual a gente no espelho. O que acontece? Só que quando ele olha para Cristo, o que ele diz? Essa é a expressão exata do Senhor. Ele olha e ele faz essa expressão exata é uma expressão de satisfação. Ele olha e fala assim, é isso que eu quero. Quando a gente olha para o Evangelho, em relacionando isso ao homem, a imagem, que nós somos transformados segundo a sua imagem, a gente está olhando Cristo, a imagem de Cristo. É essa imagem, expressão exata. Como nós precisamos da visão plena de Cristo. A gente tem que estar ali atento, considerando atentamente. A gente tem um paralelo que você falou, né? Que é o paralelo com as cartas de Paulo, né? Paulo está sempre lembrando, buscar plenamente o conhecimento pleno. É um paralelo. Hebreus. Plenamente, né? O apóstolo e o sacerdote, a gente tem consciência plena de Cristo. Plena. Um outro detalhe, aproveitando que você está falando isso. Para quem entra na carreira proposta, a perspectiva é sempre da busca da plenitude. Estamos sendo conduzidos para o que é perfeito. Lembra disso? Falei isso no estudo retrasado. Que a gente vai ver muito ainda sobre isso. A perspectiva da carreira proposta, o parar, a estagnação que a gente viu semana passada, que eles estavam lá estagnados, o tempo decorrido já era para ser mestres, lembram disso? A estagnação é um problema na carreira proposta. A carreira proposta é sempre de crescimento, de busca na plenitude. Ele já começa introduzindo, olha, essa é a visão plena dentro da carreira. A carreira sempre leva a gente para a plenitude. Por quê, irmãos? Porque está indo para a glória. Conduzindo os filhos à glória. A glória você pode traduzir como plenitude. Se você não entende o que é plenitude, fala, é a glória, pronto. Amém? Bom, Senhor, dá-nos uma visão plena de Cristo e nos ensina a estarmos atentos, considerando atentamente a Cristo, o autor da nossa salvação, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, para o louvor do seu nome. Amém. Vamos orar? Isso vai ser sempre difícil para a gente entender e até para falar. Por quê? A gente vai estar sempre precisando crescer no conhecimento da glória, da plenitude, da visão plena de Cristo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor. Senhor, embora difícil, embora seja assuntos difíceis, como a própria carta nos coloca, assuntos difíceis de serem entendidos, nós dependemos do Teu conhecimento, dependemos da ação do Teu Espírito, dependemos, ó Pai, daquilo que o Senhor transmite a nós. Então, Senhor, que a gente venha entender e desconsiderar aquilo que é humano,
aquilo que é da sabedoria humana, porque nós dependemos da revelação, do espírito de sabedoria e de revelação. Que nos fique, Pai, esta lição de estarmos considerando atentamente, Pai, na carreira proposta, ao longo da nossa corrida, Senhor, os nossos olhos fixos, buscando, Pai, visualizar, contemplar, Senhor, entender plenamente a Jesus, o autor da salvação, o apóstolo, o sumo sacerdote, o pastor que nos conduz para esta carreira. Precisamos, Pai, e reconhecemos isso como igreja. Eu como pastor, eu como servo, eu como filho, eu como irmão, eu preciso, Pai, eu careço da glória sendo revelada, da Tua majestade, da expressão exata, Senhor, do resplendor da glória, Senhor, que o Senhor nos revele, Senhor, para o louvor do Teu nome, nesta carreira, como, Pai, igreja, como corpo Teu, Senhor. Nós aqui, todos nós, como igreja, carecemos da visão plena de Cristo, olhar atentamente para Cristo, enxergar, Pai. Tira as escamas dos olhos, Senhor, tira aquilo que possa estar tampando os ouvidos para ouvir a voz do Filho, Senhor, em nome de Jesus, a dureza do coração, Pai, que possa estar nos afastando do Deus vivo, Pai, como veremos, ó Pai, se assim o Senhor permitir, sábado que vem, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos ajude nesta carreira a correr, esta carreira com perseverança. Ó Pai, voltar os nossos olhos. Esse texto fala sobre voltar os olhos, na atenção da nossa vida para Cristo. Pai, que pela Tua misericordiosa ação, pela Sua ação misericordiosa, Senhor, como sumo sacerdote, o Senhor nos socorra nesta carreira, tirando os nossos olhos daqui de baixo, das coisas desta terra, e voltando os nossos olhos para o Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.